O estádio pode até ser deles, mas a música é brasileira. E a picanha, então, é nossa, claro. Um pré-jogo de respeito com um churrasqueiro flamenguista. Aqui a gente faz muito antes dos jogos, eles chamam de tailgate. Mais no futebol americano do que no basquete. Mas assim, esse ambiente assim não tem como, não tem igual não. Ainda mais pra torcida do Mengo é diferente. Alcatra, picanha, linguiça de porco, boinha de porco, linguiça de frango, coração. No estacionamento do Chase Stadium, o apetite era grande também do lado tricolor. É linguiça, milho assado e batata e carne. Aqui o negócio é caprichado, né, meu? Caprichado, goiano, né? Olha só os gringos. Entraram na onda e se aventuraram na altinha com os brasileiros. Para vender, a amarelinha se destacava. E em campo, um clássico entre gigantes. Flamengo estreando em 2025. São Paulo com Lucas e Oscar juntos pela primeira vez. Essa estrutura, né, que os Estados Unidos nos proporcionou. Hay que seguir trabajando, estamos bien como grupo, estamos intensos, estamos corriendo bastante bien la cancha. Sob os olhares atentos de Lionel Messi, nem que tenha sido apenas pelo outdoor, é claro, São Paulo e Flamengo provam que brasileiro não entende o significado da palavra pré-temporada. Jogo cheio de rivalidade, terminado em 0-0, com um show nas arquibancadas para mais de 16 mil pessoas em Fort Lauderdale. É normal as duas equipes querendo vencer. Nosso primeiro jogo, a perna um pouco pesada ali, se vocês repararem, a gente acaba errando uma jogada talvez simples. Eu particularmente errei bastante. Chegamos não faz nem 2 semanas, então realmente é bem começo, depois de 1 mês e meio, então acho que não só eu, acho que como vários jogadores estão sentindo um pouquinho. Mas acho que é a readaptação dele jogar aqui no Brasil, mas tem muita qualidade, não vai ter dificuldade com isso. É mais pegar o ritmo de jogo mesmo, pegar a melhor forma. Isso a gente vai adquirir a cada jogo no Paulista e espero que seja o quanto antes. Saem nesse meio do caminho, como saíram os 2 zagueiros, o Fabrício e o Davi. E aí isso abre lacunas, abre possibilidades para outros jogadores darem o próximo passo e assumirem essa responsabilidade. E eu acho que os garotos foram muito bem. Ainda muita gente reclamando, cadê o centroavante? O Juninho chegou, nem foi para os Estados Unidos, o Pedro vai demorar um tempinho. Então, o Felipe Luiz fez uma escalação com o que ele tinha. Ainda não contava com a Arrascaeta, que estava com o Luizito Soares, deve ter dado um chora-coração. Estavam lá acompanhando no estádio a partida. São Paulo bem e o Flamengo também, cada um na sua estratégia, todo mundo se poupando. Primeiro tempo com mais vontade, com mais chegadas. A segunda etapa daí muda bastante, começa a substituir, é outro esquema. Dentro dessa característica preparatória, né, o que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar a manutenção do que está sendo feito entre São Paulo e Flamengo. São 2 equipes que não contrataram tanto nessa janela porque não precisavam. O São Paulo tem algumas carências pontuais, né? A lateral esquerda parece estar sendo resolvida, né? Com o Enzo Dias agora e o Wendel que chega na metade do ano. Com outras questões que se fala e tal, acho que a lateral direita também pode ser uma questão. Mas enfim, o São Paulo tem uma base. E aí recuperou jogadores que estavam lesionados, o Pablo, o Pablo Maia, o Alisson. E tem opções ali, o Zubeldia. O caso do Flamengo é a mesma coisa. Ok, você sai o Gabigol, chega o Juninho aí e tudo mais, mas o Flamengo tem uma base muito forte. Tem jogadores já renomados que chegaram em outras janelas. Então, assim, o Flamengo não precisa de muito mais. E aí o primeiro tempo foi realmente mais pegado, mais brigado, com uma chance para lá, outra para cá e tal. Aquela coisa, né? O jogador vai se poupando, se preservando, soltando a musculatura. E aí no segundo tempo, quando eles mexem ali, vira realmente mais um período de testes mesmo, que é o objetivo dessa competição, né? Então, assim, não era pra gente analisar. Eu sei que a gente olha, né, São Paulo e Flamengo, meu Deus, mas claro que ninguém deu tudo de si, porque faz parte, né? Começo de ano. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi a questão do Oscar com o Lucas e o Calério Ferreirinha, escolhidos para começar o jogo. Alguma impressão? Já dá para falar alguma coisa? Ou precisaremos de mais tempo para avaliar? Precisa de um pouco mais tempo, mas assim, é nítido que um potencializa o outro, né? Quando você tem Lucas e Oscar, o Lucas é um cara que foi muito sobrecarregado no ano passado. No primeiro jogo, inclusive, ele jogou só o primeiro tempo, né? Na partida contra o Cruzeiro. Ele jogou só o primeiro tempo, o Oscar entrou no segundo. Os dois juntos ali, você vê que tem
qualidade técnica, movimentação, o Oscar é um pouco mais posicionado e o Lucas flutua. No caso do Calleri e Ferreirinha, eu acho que é uma dupla excelente, porque você tem um cara mais de área e você tem o Ferreirinha que tem 1 contra 1, que tem o lado do campo, mas precisa se aproximar um pouco mais. O Ferreirinha muitas vezes é muito individualista, né? Eu sofri muito isso no Grêmio, né? Porque às vezes ele joga, como dizem os meus amigos, pro DVD dele. Se ele for um pouco mais coletivo, melhora. Agora, esse quarteto aí, para mim, é o quarteto oficial. O Luciano, acho que esperaria, né? No caso, se a gente colocasse os melhores, ficaria no banco. E que coisa maluca, o São Paulo já tem jogo hoje pelo Campeonato Paulista em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Alguns jogadores foram liberados antes para poder melhorar, para dar um pouco mais de corpo para essa equipe de hoje. Entre eles o Arboleda, o goleiro Rafael, só para citar alguns. Então o São Paulo nessa loucura no começo de temporada. Não faz o menor sentido essa pré-temporada. Aí tô com a Leila, é como ela diz mesmo, é coisa para visitar a Disney. A delegação que estava planejada para acompanhar o Flamengo nessa viagem era o dobro do que acabou indo. Porque ia ser um tremendo trem da alegria. Essa é que é a grande verdade. O Landim, até na sua campanha eleitoral, deve ter vendido. Olha, se a gente se reeleger, vamos todos para Miami, vamos todos aos Estados Unidos. Né? Usando o que deveria ser profissional como meta eleitoreira. Um desastre, gente, um desastre. Ainda bem que nos livramos de Landim e Braz. Não sei se o BAP vai ser isso tudo. Realmente ainda não dá para dizer nada. Qualquer tipo de conclusão sobre a administração do BAP é muito, muito cedo. Gente, o Boa Vista acaba de meter 1-0 no Vasco. Que campeonato ridículo esse campeonato carioca também, né? Que coisa horrorosa, né? Essas datas todas podiam estar sendo jogadas só entre times pequenos, para os times grandes entrarem lá na frente, aí sim, com condições de fazer semifinal, final, tá? E jogar um campeonato carioca importante. Mas não, estamos vendo esses joguinhos mequetrefes. Aliás, tem mais um jogo mequetrefe do Flamengo hoje, às 9h. Então, estamos vendo os times reservas dos principais levando couro, levando sufoco dos pequenos. Ah, mas os pequenos esse ano estão bons. Coisa nenhuma. São aquelas coisas de sempre, mas estão enfrentando times reservas, times que, além de não terem seus titulares, são completamente desentrosados e estão fazendo a festa. Boa Vista 1, Vasco 0 neste exato momento. O jogo está passando no Sport TV. Se você quiser brincar em 2 telas, bota o jogo que está passando Boa Vista e Vasco, 1-0 Boa Vista no momento, e fica comigo aqui na tela do computador, ou o contrário, bota o jogo do Vasco no iPad e mantém aqui o nosso papo. Então, o que eu queria dizer muito é isso. Acho que a pré-temporada está sendo caótica, muito mal feita, muito mal feita. O Boto e o Felipe Luiz estão tentando salvar o que é possível salvar, mas não faz o menor sentido você ir para os Estados Unidos para fazer amistosos contra times brasileiros. Fazendo uma pré-temporada de treinamentos num clima gelado e jogando no clima quente de Miami. Ó, idiotice total, total. Mais uma do senhor Marcos Braz, bancada pelo Landim, que queria levar um trem da alegria para os Estados Unidos. Muito deve ter prometido a muita gente que os incluiria no trem da alegria, se ele ganhasse a eleição. Só que ele não ganhou. O Boto, a primeira coisa que fez, junto com o Felipe Luiz, foi, cortou, quer dizer, isso foi o BAP quem fez, cortou metade da turma que estava prevista para ir. Metade. E encurtou o período nos Estados Unidos. Eles estão voltando já agora, amanhã ou depois desse jogo com o São Paulo.